Mas afinal, quem deve roubar os meus dados? Este é o Visão Libertária, a sua fonte descentralizada de informações. Utilizamos e navegamos na internet quase que diariamente e sempre estamos conectados, através de vários dispositivos eletrônicos diferentes, seja assistindo vídeos do Visão Libertária ou Ancapsul, aliás, se inscrevam no canal aí, seja acompanhando notícias de esporte, política, entretenimento ou até mesmo usando a internet como uma ferramenta de trabalho, entre tantas outras coisas. O problema é que com essa constante troca de informações e dados, acabamos muitas vezes expondo informações que não têm recolhimento autorizado por nós usuários. Os dados que fornecemos e simplesmente ignoramos, como aquele acordos de termos e serviço, na hora de fazer um cadastro em jogos online, newsletters, instalações de softwares, cookies de navegador ou em tantos outros tipos de formulários. Mas como essas empresas coletam os dados? Essas pegadas digitais que deixamos nas diversas interações que nós fazemos é um termo que se remete ao histórico de dados e informações que inserimos na internet e nunca mais serão removidos, como por exemplo, uma foto. Informações como essas podem ser coletadas por organizações tanto públicas quanto privadas e executam um processo similar quando coletam os dados que fornecemos direta ou indiretamente para elas, com ou sem o nosso consentimento. Esses dados são uma matéria-prima valiosa que, após serem analisados, permitem a definição de estratégias de mercado. Por exemplo, os dados coletados no censo demográfico, após analisados pelo governo, permitem definir estratégias para o bom uso dos recursos públicos, como educação, saneamento básico, cultura, criação de programas, entre outros, que, claro, acaba se provando como serviços muito efetivos no final de contas. Já uma empresa privada utiliza os dados coletados dos seus clientes para desenvolver e aprimorar produtos e serviços, direcionar publicidade, criar experiências personalizadas, entre outras ações. Quando falamos da quantidade de dispositivos, pessoas e a crescente expansão da internet, precisamos esclarecer alguns pontos importantes e o primeiro deles é a diferença entre dados e informações. Exemplo, você já viu ou deve ter montado um quebra-cabeça, correto? São centenas ou milhares de pequenas pecinhas que, quando encaixadas corretamente, compõem uma imagem. É assim que dados e informações são relacionados. As pequenas pecinhas do quebra-cabeça são os dados, que, quando organizados e processados, tornam-se informações úteis. Assim que os dados são cruzados e analisados com inteligência de mercado, eles se tornam informações e ganham valor agregado, podendo ser utilizados ou até compartilhados entre várias outras organizações. Quando tratados em larga escala, considerando os dados de muitas outras pessoas, geram tendências e perfis de consumo que movimentam a economia mundial, a economia das pequenas até as grandes empresas. A coleta e a utilização de dados são importantes e necessárias às atividades das organizações públicas e privadas, sendo a moeda da economia digital de forma geral. No entanto, a partir de 18 de setembro de 2020, entrou em vigor uma legislação específica, a Lei Geral de Proteção de Dados, visando a suposta proteção de dados, que determina às organizações diretrizes para a coleta e o uso de dados pessoais dos indivíduos. Diretrizes essas que juram prometer os direitos do indivíduo com base no tratamento de dados. Por tratamento de dados, a lei dispõe a seguinte informação: toda operação realizada com dados pessoais como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Essa lei é fundamentada na autodeterminação informativa, ou seja, a LGPD trata esse fundamento assegurando a pessoa natural, eu e você, como titular do poder de decisão sobre o tratamento das informações por parte das empresas. Olhando superficialmente, parece uma premissa bem válida. Porém, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que de proteção só tem o nome, explicitamente demonstra suas nuances ao se referir sobre a possibilidade de não oferecer consentimento em relação a esse tratamento de dados no caso de cumprimento de obrigação legal, interesses legítimos de uso dos nossos dados por parte do governo ou o exercício regular de direito da organização, casos em que não poderemos nos opor a esse tratamento,
E quem determinaria essas situações de exercício de direito? Ora, o próprio Estado. Além desses termos, outros pontos negativos. Do outro lado da moeda, empresários manifestam um aspecto que vai além da letra da norma. Ao buscar adaptações sistêmicas para atendimento da LGPD, deparam-se com altos custos. Ao ter repercussões em múltiplas áreas de uma empresa, são necessárias providências para a alteração de procedimentos e até em sua concepção de design em recursos humanos, finanças, marketing e tecnologia. Ao passarem de titulares dos dados a ter absoluto controle sobre os mesmos, no que tange ao compartilhamento destes, com a possibilidade de desistência do fornecimento ou do armazenamento daquela informação a qualquer tempo, leva as empresas a criarem uma base em constante atualização, sob pena de infringirem a legislação e sofrerem sanções administrativas. Um artigo divulgado pela IBM aponta que as empresas brasileiras perdem aproximadamente 4,7 milhões de reais com incidentes referentes a violações de dados em território nacional. Cabe ressaltar também que muitas dessas organizações que atuam no mercado digital não possuem sede operacional no Brasil, e como o acesso a domínios estrangeiros é irrestrito, elas podem não estar adequadas à nossa legislação. Assim, o direito sobre o tratamento das informações, principalmente em relação de crianças e adolescentes que muitas vezes fornecem dados de cadastro a jogos e aplicativos, podem ficar comprometido pela restrição de alcance da lei nacional, mostrando-se limítrofe e ineficaz. O uso de dados é, nos dias de hoje, determinante para a evolução das relações e se faz necessário para uma gestão cada vez mais eficaz, eficiente, rápida e precisa. Ou seja, tudo que o governo e suas demais burocracias não costumam apresentar, com exceção, é claro, as medidas de arrecadação de penalizações e contribuições que, ironicamente, são sempre muito competentes. No final, ficamos em um dilema: ceder informações a empresas privadas, que sim, em algumas determinadas situações, coleta dados sem consentimento ou aviso prévio e compartilha tais informações, mas que, de contrapartida, a maioria das outras vezes usam o recurso para suprir demandas e melhor atender seus clientes. Afinal, se o serviço dela é ruim, a probabilidade de afastar potenciais clientes por incompetências administrativas, erros estratégicos ou falta de segurança e proteção de dados é muito grande. Ou, é claro, confiamos ao governo e sua enorme generosidade, que promete não nos tolher a privacidade nem mesmo a autonomia de outras organizações e nos defender a todo custo de grupos de indivíduos mal intencionados beneficiados com extorsões por meio de dados pessoais, dados sensíveis e violações de privacidade. É uma dúvida realmente cruel entre ser devorado pelo lobo ou pela raposa. Você prefere o quê? Um tiro na mão ou no pé? A reflexão que eu deixo é: devemos lucrar com os nossos dados ou esperar que o governo assim o faça? Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Leonardo Florindo e revisado por Liberty Nacho. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em rede social. Se deseja ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!